Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Meio Ambiente, Ciência e Biologia. Eu sou Jairo Correia e nessa videoaula de hoje eu vou falar com vocês a respeito de como se tornar rico e bem-sucedido utilizando a ciência da prosperidade. Antes de iniciar o nosso conteúdo, assista também aos outros vídeos que se encontram na playlist. Dê o seu like aí, seu joinha, tá? Se inscreva no nosso canal e clique no sininho, na opção todos, para quando eu postar os outros vídeos, vocês recebam as notificações, ok? E lembrando a todos que os créditos das imagens encontram-se descritos no rodapé das mesmas. No caso aí, a primeira imagem é uma imagem que foi retirada do próprio aplicativo Canva. Ok? Então, assista o vídeo até o final e compartilhe nas suas redes sociais para ajudar o nosso canal a crescer. Então, aí vamos conseguir atingir pelo menos aí os 1.000 inscritos, tá? Então, vamos viralizar esse vídeo para obter aí pelo menos 1 milhão de visualizações, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Observem aí que vocês estão, né, vendo essa primeira imagem que mostra aí a questão das moedas, né, do dinheiro. Então, seguindo, o que é que nós entendemos como prosperidade, pelo conceito, né, que foi retirado aí, extraído desse site aí. Desculpe. Às vezes acontece isso. Então, prosperidade é o estado ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz e afortunado. E aí nós podemos ver como sinônimos de prosperidade, né? Prosperidade também é felicidade, sucesso, bonança, ventura, fortuna, abastança, profusão, fartura, abundância, riqueza, desenvolvimento, progresso, melhoria e crescimento. Tá? Então, isso aí foi retirado do www.significados.com.br/prosperidade. Seguindo. Agora, você tem que se perguntar, o que eu entendo por prosperidade e por riqueza? Tá? Então, para muitas pessoas, prosperidade é ter um sapato novo, é ter uma casa nova, é ter um carro novo, é ter um prato de comida, comer todos os dias, é ter um emprego novo, que dê condições para um indivíduo se sustentar, não é? É poder ter condições de passear, de ter um lazer, comprar uma bicicleta nova, enfim. E por riqueza? O que é que significa ser rico? Se nós analisarmos, né, nós já somos ricos por natureza. Né? Temos um corpo humano, a grande maioria dos seres humanos tem um corpo humano perfeito, né, dentro da estrutura anatômica, com todas as suas características que funcionam perfeitamente. Né? Tem braços e pernas, né, sem nenhum problema na cabeça, enfim, a forma humana dentro do padrão normal, certo? Então, podemos considerar, e eu considero que nós somos ricos, sim, né, por natureza, quando o nosso corpo ele é perfeito, quando os nossos órgãos internos, né, funcionam perfeitamente, quando a nossa mente está conectada com o nosso cérebro para que nós possamos interagir com o nosso meio ambiente, com as outras pessoas, podermos nos expressar, podermos enxergar a beleza das cores da natureza, não é? Essa maravilha que existe aí, podermos ouvir os sons mais belos, mais melodiosos, né, das sinfonias mais sublimes que existem, né? A música, podemos nos considerar também, eu me considero, né, um indivíduo rico e próspero pelo fato, né, de sentir os odores, as fragrâncias das flores. Então,
poder caminhar livremente, né, nos espaços, poder ter braços para poder escrever um poema, uma música, né, para poder fazer uma lição. Então, isso reflete o nível de entendimento de prosperidade que eu tenho, né? E nós deveríamos entender por prosperidade e riqueza cada coisa que nos é facultada, podermos falar, né? Nos expressar de forma educada, de forma pausada, para que as pessoas possam nos entender, né? E viver nesse mundo aqui para que possamos também evoluir como seres humanos. Então, isso representa riqueza também, não é? E não apenas o fato de termos o dinheiro em nossas mãos, não é? Para podermos comprar todas as coisas materiais que nós desejamos. Então, ser próspero é poder fazer, não é? Cada uma dessas coisas. É preciso, né? Então, para ser próspero, é preciso ter ciência da vida, dos fatos que nos rodeia e do que acontece dentro de nós. Então, eu entendo prosperidade a partir do momento que eu tenho esse entendimento. Então, para ser próspero, é preciso estudar com profundidade para aprender. E aí, o que acontece? Quando não se aprende, é porque algumas vezes o método de estudo está errado e precisa ser corrigido. Então, para ser próspero também, é preciso trabalhar, planejar, criar estratégias seguras para se cumprir metas e conquistar os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Então, isso representa um nível, né, de organização a partir do planejamento, da criação de estratégias, né, e essas estratégias têm que ser estratégias realmente seguras, né, para poder a gente conseguir conquistar as nossas metas, né? Realizar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Tá? Então, tudo isso aí está relacionado com a nossa prosperidade. Então, a partir dessas colocações, qual o caminho a ser seguido? Existem alguns passos para serem seguidos e que precisam de reflexão profunda e execução. Então, simplesmente pensar só que é próspero e não colocar esses pensamentos e esse planejamento em ação não vai resolver muito. Tá? Então, primeiro, o primeiro passo, né? Qual é o primeiro ponto e o primeiro passo que eu vou ter que realizar? Eu preciso entender o fluxo do universo. Tá? Então, em outras palavras, o que o universo está querendo dizer-me com essas dificuldades? Por exemplo, que cada um de nós passa, né? Que nós passamos no dia a dia, às vezes, as dificuldades com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, né? no trabalho, né? Com os amigos, os colegas. Né? Então, o que é que eu preciso fazer para me tornar um indivíduo próspero no meu trabalho, nas minhas relações afetivas, né? Nas minhas relações amorosas, com as pessoas que estão próximas de mim, que mantêm esse nível de integração e de interação. Né? Eu preciso entender esse fluxo, né? Essa mensagem, o porquê dessas dificuldades que eu estou encontrando na minha vida. Segundo passo é seguir o fluxo do universo. Né? E seguir o fluxo do universo não é remar contra a maré, mas sim se associar a sua proposta de vida. Significa o que eu quero da minha vida, com o que eu faço na minha vida, com o que eu gosto de fazer e tenho facilidade em fazer. Então, simplesmente, eu não posso fazer as coisas por fazer, né? Eu tenho que querer fazer, né? Eu tenho que fazer com perfeição, né? E eu tenho que gostar de fazer o que realmente eu estou fazendo. E isso está dentro de todo o nosso contexto de vida. Porque simplesmente fazer por fazer não vai resolver, né? E aí vai se tornar uma coisa cansativa, rotineira, né? Então, é preciso fazer com vontade de fazer, né? Com aquele gosto em querer fazer as coisas.
e saber também o que é que eu quero da minha vida, né? Cada indivíduo precisa saber o que é que a vida está colocando, o que é que eu quero, tem que fazer essa reflexão, né? O que é que eu quero da minha vida? Será que é isso mesmo? Né? Então, seguir o fluxo do universo significa semear na mente pensamentos positivos, alimentar as emoções positivas, né? E ressignificar as emoções negativas. Então, eu tenho que ter um nível, né, de pensamentos positivos que deve se manter em uma faixa constante, pelo menos a grande parte do dia, o que é realmente muito difícil, mas não é impossível de se conseguir ou conquistar. Alimentar essas emoções positivas e ressignificar as emoções negativas. Então, nesse ponto aí, ressignificar, não é que o indivíduo não possa ter emoções negativas, não possa se emocionar, né, com o que acontece no seu dia a dia, mas transformar, né, buscar transformar essas emoções negativas para que ele possa continuar evoluindo. Outro passo aí a ser seguido é eliminar as crenças limitantes. Então, por exemplo, né, eu coloquei 2 exemplos aí, né, que muitas pessoas falam: lave as mãos porque você pegou no dinheiro e o dinheiro é sujo. Então, a ideia, né, de lavar as mãos não é porque o dinheiro é sujo. Então, tem que tirar essa ideia da cabeça, essa crença limitante, né, que nos foi passada na infância, na adolescência e muitas vezes na idade adulta, porque nós, toda vez que nós colocamos essa ideia ou fazemos essa afirmação de que o dinheiro é sujo, a gente está jogando para o nosso inconsciente, né, de que o dinheiro é sujo, então se o dinheiro é sujo, ele não tem que estar perto de nós, né? Ele tem que se manter distante. E isso precisa ser eliminado, retirado da nossa cabeça, porque o dinheiro nada mais, nada menos é do que uma energia, né, que se manifesta na forma da cédula e do metal e que promove o crescimento do progresso. Então, o dinheiro ele promove, né, a realização das coisas que existem no mundo material. Então, logo o dinheiro ele realmente é positivo, ele não é sujo, tá entendendo? Sujo muitas vezes é a forma como as pessoas fazem a utilização do dinheiro, dessa energia. Então, isso aí é que se torna uma coisa ruim, né? Ou suja. Então, querer prejudicar as pessoas em função da utilização do dinheiro, que pode ser de várias maneiras, não é? Então, temos que tirar essa crença limitante de que o dinheiro é sujo. Eu vou lavar as minhas mãos porque realmente eu preciso lavar as mãos, mas não afirmando porque eu estou lavando as mãos porque eu peguei no dinheiro. Não é, pessoal? Então, isso aí precisa ser transformado, certo? Precisa ser ressignificado na nossa vida. Outra crença limitante que se fala, né, e eu vi muito, durante muitos anos da minha vida, é a seguinte: quem nasce pobre, morre pobre. Nem sempre, né? Tem pessoas que nascem pobre, morrem pobre. Tem pessoas que nascem pobres, morrem com a condição de vida financeira muito elevada, milionários, né? Tem gente que nasce rica e morre pobre, tem gente que nasce rico e morre rico, né? Dentro de um padrão social, se colocando dessa maneira. Então, o pobre não é o que eu falo aqui, o indivíduo que tem dinheiro ou que não tem dinheiro, tá? Mas, assim, é aquele indivíduo simples, humilde, tá? Porque ninguém nasceu para ser pobre. O indivíduo e o universo é um universo de abundância. E nós temos que aproveitar essa abundância em nossa vida para nós termos tudo aquilo que nós desejamos e merecemos, de acordo com o nosso crescimento e de acordo com a nossa evolução. Então, nós temos hoje na nossa vida aquilo que nos foi dado pelo próprio universo como um merecimento nosso, para que nós possamos evoluir sim. Tá? Então, outro ponto, outro passo aí, né,
que nós precisamos fazer é cultivar sentimentos nobres nas relações humanas e afetivas, nas inter-relações, né? Com as outras pessoas, né? Que não fazem parte da nossa família ou do nosso bem-querer, mas são aquelas outras pessoas que, por exemplo, estão no mundo aí, né? Os outros indivíduos. Então, temos que ter sentimentos, né? Nobres, sentimentos elevados, né? De altruísmo, né? De carinho, de simpatia, tá? Então, esses sentimentos nobres são importantes. Sermos verdadeiros, honestos, né? Leais, sinceros, francos, né? Fiéis também, isso aí, esse tipo de sentimento é importante. E também ser bom caráter e ter firmeza de propósitos, né? Então, nós vimos aí, ó, que esses são os passos que nós devemos seguir para que o universo faça com que esse fluxo venha de forma positiva na nossa vida, certo, pessoal? Então, seguindo aí, vocês poderiam me perguntar assim, né, como está aí escrito, e quanto tempo vai levar para eu conquistar o que eu estou querendo? Né? Então, isso aí é muito relativo. E a resposta é, primeiro, como eu coloquei, observe primeiro a natureza e a forma como ela atua. Por acaso, você planta a semente hoje e colhe o fruto amanhã? Claro que não, né, pessoal? Então, isso aí vai levar um tempo aí da germinação, não é? Para poder a semente, né, se desenvolver, né, formar a radícula, né, depois os folíolos, aí depois vem o caule, né, as folhas, flores, né, o fruto com a semente também, tá? Então, isso aí leva um período de tempo de acordo com cada tipo de planta, de acordo com cada espécie, né? Então, quanto tempo você acha que um indivíduo vai levar até se formar em professor, médico, cientista, arquiteto, advogado ou a profissão que ele escolher? Então, nós temos que observar isso aí também. Será que foi de uma hora para outra que o indivíduo se tornou professor? Né? Por exemplo, então, no nosso caso, né, dos profissionais liberais, todos os indivíduos, né, tem, olha quanto tempo aí em anos. O primeiro ano, que corresponde à antiga alfabetização, aí depois vem primeiro, segundo, terceiro e quarto. Quarto ano primário, que antigamente na contagem era assim. Então, nesse caso aqui, são 5 anos, né, até sair do primário e ir para o ginásio, que hoje é o ensino fundamental 2. Aí no 5, né? No ensino fundamental 2 tem a sexta, sétima, oitava e nono ano. Sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, 5 com mais 4 são 9 anos, né? Para o indivíduo continuar estudando, evoluindo, né? No nível dos conhecimentos. Depois, o antigo segundo grau, que hoje é o novo ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano. Então, 9, 10, 11, 12. 12 anos para que o indivíduo ele faça a primeira etapa da conclusão dos seus estudos, né? Muitas pessoas fazem um ano de cursinho pré-vestibular, então vamos computar aí, mas um ano são 13 anos. E aí, para quem faz um curso de medicina, né, 13 com mais 6 anos da graduação do curso de medicina, são 19 anos estudando, né? Só que o médico não para por aí, ele vai ter que se especializar. 19 com mais 2 anos de especialização, são 21 anos que ele vai ter que fazer, vai ter que estudar para poder chegar no grau de ser especialista da sua área. Então, 21 anos estudando, né? E para os outros profissionais, né? O advogado leva 5 anos da universidade, então são 20 anos, né? Todo esse período, contando com o cursinho também. E o pessoal que faz biologia são 4 anos, né? Então, no caso aí, no mínimo, são 19 anos estudando, certo, pessoal? Isso se o indivíduo não perder matéria, né? Se não repetir o semestre, trancar, né? E ter outros
outros tipos de problemas, você não cair doente, ou perder matéria por causa de doença. Então, tudo isso vai influenciar no tempo que ele vai levar até ser um profissional dentro desse nível aí, certo? Ou em qualquer outra área que ele queira escolher. Quanto tempo se leva para construir ou comprar uma casa? E aí vai depender também do padrão financeiro que o indivíduo tenha, né? Se ele é um indivíduo de uma classe média baixa ou da classe baixa, né? Ele vai levar muito mais tempo para poder comprar os materiais, para pagar o pedreiro, né? O mestre de obras. Ou se ele é um indivíduo que tem muito dinheiro, né? Uma condição financeira melhor, ele pode contratar uma empresa e em pouco tempo ele vai ter a casa dele. Mas isso vai levar um tempo também. Quanto tempo? Pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei. Né? Os prédios aí de luxo, às vezes leva 2, 3 anos, né, para serem totalmente construídos, né? E sabendo-se que também para essa casa ou esse apartamento que você comprou financiado, ou essa casa que você comprou financiada, ela só vai ser sua na íntegra quando você terminar de pagar o financiamento, porque até então ela continua vinculada à empresa que a financiou. Né? Então, por exemplo, se você compra a sua casa e aí você tem um financiamento bancário, o que é que vai acontecer? Aquela casa só vai ser sua depois que você terminar de pagar todas as prestações. Porque se você deixar de pagar, o que é que vai acontecer? O banco vai lá e resgata e toma, né? Vai para a penhora, para leilão, e aí você perde seu imóvel. Né? E aí só vai ter ressarcido os valores que você pagou. Então tem esse X da questão também. Né? Quanto tempo você leva quanto tempo leva para se aprender um idioma? Então depende, vai depender aí também do teu empenho, né? Da quantidade de minutos ou horas que você tem por dia para poder estar ali estudando esse idioma. Quanto tempo se leva para andar de bicicleta? Alguns indivíduos têm mais facilidade, leva de acordo com a idade, pode levar algumas horas ou alguns dias, alguns minutos, não sei. E para dirigir um carro, né? Dirigir, eu falo no sentido bem, né? Então, nesse caso, você tem que fazer o curso autoescola, depois tem que fazer o teste lá, né? No órgão de trânsito para poder ter o seu teste aprovado e receber sua carteira. Né? E quanto tempo se leva para pilotar um avião? Aí você vai ter que fazer um curso, porque ninguém vai entregar um avião na mão de uma pessoa que não sabe dos comandos ali para poder colocar aquela aeronave para poder voar, certo? Para se deslocar de um ponto a outro. Então tem essa questão aí. E aí também eu faço essa colocação. Quanto tempo foi necessário para o planeta Terra, para que o planeta Terra chegasse nas condições climáticas atuais, com a presença do Homo sapiens? Então, o nosso planeta ele tem aproximadamente 5 bilhões de anos, né? E a vida, os primeiros seres vivos que chegaram no nosso planeta, surgiram nos ambientes aquáticos, né? 1,5 bilhões de anos após a formação desse planeta. Então, a vida ela vem se manifestando de lá para cá, né? Então tem 3,5 bilhões de anos, né? A partir dos primeiros seres vivos anaeróbicos que surgiram no nosso planeta, que são as bactérias, né? No meio aquático. Então, observem que até a chegada do Homo sapiens, nós temos 3,5 bilhões de anos. Quer dizer, até que as condições se tornassem satisfatórias para a sobrevivência desses primeiros seres vivos, né, a temperatura do nosso planeta teve que reduzir. Né? E isso levou quanto tempo? 1 bilhão e 500 milhões de anos. Não é, pessoal? Então, tudo isso aí tem que ser analisado com calma. Tá? Então, vamos seguindo aqui. E o que é que eu quero dizer com isso? Né? Porque muita gente fica ansiosa
em função de querer comprar as coisas logo, de querer ter as coisas, eu quero isso para agora, né? Porque tem que ser agora, então tem que ser na hora em que se pede. Né? Certo, tudo bem, tem os planos e os prazos para a execução, mas nós temos que entender também, temos que cumprir com o nosso trabalho, no nosso trabalho profissional, sim, mas não podemos e nem devemos cobrar, né, o tempo, né, de execução de atividade de uma outra pessoa, porque muitas vezes a gente não sabe como é que foi ou como é que é a vida daquela pessoa para que ela seja daquela forma, né? Que ela, na verdade, ela tem o seu jeito de ser. Então, nós temos que procurar entender e entrar num consenso, né, para observar e analisar. Por quê? Para nós chegarmos aonde nós estamos hoje, levou muito tempo, né? Então, para termos a idade que temos hoje, levou muito tempo. O embriãozinho leva 9 meses, né? O indivíduo no ventre da mãe. Então, temos que sermos pacientes, né, em relação a essas coisas aí, certo, pessoal? Porque não adianta a gente ficar com um nível de ansiedade muito elevado, uma vez que a ansiedade ela só nos traz prejuízos, certo? E a prosperidade e a riqueza são estados de espírito, né, de vibrações eletromagnéticas positivas de evolução humana e metafísica, de conhecimentos superiores e sentimentos nobres, puros, sinceros, verdadeiros, leais e de fidelidade aos seus próprios princípios morais. Então, quando eu estou fazendo essa colocação, eu estou querendo dizer que prosperar, ser rico, é crescer, é evoluir, tá? Então, quando o indivíduo, que é o ser universal, alinhar a sua conduta e proposta de vida à do universo, a prosperidade e a riqueza se manifestarão naturalmente. Então, o que é que está acontecendo? Às vezes, é porque, às vezes, a gente está desalinhado com as leis universais, né? Então, nós precisamos entender, né, a nossa proposta de vida, né, e nos alinharmos a essas leis do universo. Para nos alinharmos, precisamos conhecê-las. E uma dessas leis do universo é a lei de ação e reação, né? Então, nós precisamos, porque tudo que nós colocamos para o universo nos dá a resposta. Então, se nós vibrarmos dentro de uma faixa, de uma frequência, né, elevada, superior, é claro que aquilo vai ser dado a resposta para a gente. Não no nosso tempo, mas no tempo do universo, né? Porque no universo as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Aqui na Terra é que existe, né, essa ansiedade, né? E muitas vezes nós ficamos insatisfeitos porque as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria no nosso tempo, né? Então precisamos ter esse equilíbrio aí, certo? E finalizando aí, o que eu posso dizer é que continue fazendo a parte que te compete com dedicação e amor, e tudo mais te será acrescentado, né, pessoal? Então temos que fazer a nossa parte, sim. Temos que estar com a nossa cabeça tranquila, né, diminuir o nosso nível de ansiedade para que tudo isso aí aconteça na nossa vida da melhor forma possível. Com certeza, somos ricos sim, somos prósperos e teremos tudo aquilo que merecemos se nós nos empenharmos para isso, certo? Porque, às vezes, as portas podem estar fechadas em um determinado momento, não é? Assim como aconteceu aí essa questão e essas mudanças, porque acontecem, ora a gente pode estar no nível financeiro mais elevado e, de repente, no outro momento da nossa vida, pode estar no nível financeiro, né, mais baixo. E isso faz parte também do nosso nível de evolução. Algumas pessoas ficam ricas, outras pessoas entram em falência, e aí depois tem que recomeçar tudo de novo, mas isso faz parte do nosso crescimento material, mental, moral e espiritual, certo, pessoal? Entender as leis do universo, associar, né, e nos ajustarmos a essas leis, ao nosso eu interior, e vivermos em paz
com a nossa vida, com as pessoas que nós gostamos, que nós amamos, porque quando a gente está em sintonia com as leis do universo, tudo flui positivamente na nossa vida. É só uma questão de tempo e de paciência, inclusive com as pessoas que estão à nossa volta ou fazem parte do nosso ciclo de convivência. Ok, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima videoaula e fiquemos com Deus. Tchau, tchau, pessoal.